Seja bem-vinda ao podcast Empreendedora na Real, um podcast criado para apresentar empreendedoras que vão contar sobre experiências, histórias reais de práticas e aprendizados que vivem em suas jornadas, com dicas e insights para você aplicar de forma imediata no teu negócio. 2 episódios novinhos todo mês, liberados quinzenalmente às sextas-feiras, com a apresentação de Karina Santos e produção exclusiva do Portal das Empreendedoras, uma comunidade criada para te ajudar a construir a empreendedora que você deseja se tornar. Olá, seja bem-vinda a mais um podcast Empreendedora na Real. Eu sou Karina Santos e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial que eu tive a oportunidade de conhecer, e eu quero muito que vocês conheçam a história dessa mulher, uma mulher potente, uma mulher que se desafiou, uma mulher que tem um currículo maravilhoso. Ela vai se apresentar para vocês que estão aqui ouvindo a gente, mas a princípio eu já digo, é uma administradora, ela é escritora, é palestrante, é mentora, enfim, essa é uma mulher que eu digo a vocês, é uma empreendedora na real, porque ela faz as coisas acontecerem, se desafia, né, dentro da jornada dela. Então, eu acredito que a gente vai ter muito o que aprender e se inspirar ouvindo essa empreendedora que eu trago hoje aqui para vocês, que é a Nayane Agnitara. Seja muito bem-vinda, Nayane. Se apresente aqui para a nossa audiência, conte um pouquinho da sua história, de como que você chegou até aqui, porque eu tenho certeza que muita gente vai se encantar com a sua trajetória. Oi, Karine, obrigada aí pela participação. Então, uma frase que eu costumo falar muito é que sermos adultos pede que sejamos transgressores, agir na integridade pessoal para evoluir. Eu sou a pessoa que te auxilia a transgredir. Transgredir no sentido de fazer a sua real vontade, dizer não, impor limites, fazer escolhas conectadas com o seu coração, sem seguir o efeito manada, conectado com a sua verdade interior. Originalmente administradora, trabalhei por muito tempo na instituição bancária, concursada, líder de equipe, mas aquela não era a minha verdade interior. Então, eu transgredi, indo de encontro ao que a família, ao que a sociedade preconiza, né, de que devemos ter um emprego público, ser concursado, e me lancei como empreendedora no ramo das terapias integrativas. Eu sou uma especialista em letramento emocional, onde eu faço um trabalho de desenvolvimento da autoestima, para que as pessoas possam fazer escolhas CPVs, que são aquelas escolhas certas para você. Então, a escolha que faz sentido para a sua vida, não a escolha que alguém disse que você deveria seguir, que alguém te orientou, que alguém, nem porque você está fazendo para honrar alguém, nem para satisfazer alguém. E aquela escolha que serve para você, provavelmente não serve para outras pessoas. Então, é um lugar de desenvolvimento do autoconhecimento, para que você possa descobrir o que faz sentido para você e dessa forma ter uma vida plena, ter uma vida feliz e ter uma vida próspera, né? Porque a prosperidade, ela tem a ver também com você estar no caminho certo, né? Porque estando num caminho que é a sua escolha, você terá muito mais disposição para superar os desafios e tolerar o processo, né? A gente bem sabe que ser empreendedora é um lugar bastante desafiador, onde a gente precisa estar se reinventando a cada dia. E se você faz isso seguindo a verdade do outro, na hora que chegar a dificuldade, você não vai ter tanta força para superar as adversidades. Ai, que perfeito ouvir você falar assim, sabe? Porque eu, enquanto mentora, e faço vários trabalhos com mulheres empreendedoras, é uma das coisas que a gente sempre ouve, né? É essa dificuldade de ser você mesma, de peitar a sua própria ideia, as suas escolhas, o medo do julgamento, esse lugar de ter que empreender para agradar a família, para atender a expectativa de outra pessoa. E muitas mulheres acabam indo por esse caminho, fazendo essa escolha, né? Muitas vezes de uma carreira no empreendedor, até no próprio empreendedorismo errada, para atender a expectativa de outras pessoas. E você trazendo isso me remete a muitas situações, assim, do que eu ouvi, e muitos relatos também de desafios, de dificuldade, de situações, na prática mesmo, que empreendedoras já passaram, né, e que fizeram, muitas vezes, elas se questionarem sobre suas escolhas, suas certezas. Eu queria saber de você, nesse processo de transição, de sair, por exemplo, de um cargo público, né, e começar a empreender, o que foi que, de repente, você encontrou de mais desafiador nessa mudança que você decidiu fazer na sua carreira? O mais desafiador foi abrir mão da estabilidade financeira.
e da minha tradição familiar. Os meus pais são concursados, meus irmãos são concursados, todo mundo da minha família é concursado. E eu já tinha 17 anos de banco, entrei bem nova, e já tinha bastante tempo, já tinha uma carreira desenvolvida lá dentro, ganhava bem, tinha estabilidade financeira. Então, para mim, foi muito desafiador abrir mão disso e me lançar num cenário novo, né, e que exige uma transformação, uma reinvenção diária, né? Então, eu precisei realmente me conectar com o meu senso de propósito, porque, na verdade, eu entrei no banco por acidente, assim, nunca foi a minha intenção Tipo assim, trabalhar. passou na calçada da agência, escorregou e caiu, É né? porque minha mãe, ela era funcionária da Caixa Econômica, e aí ela me incentivou a fazer o Isso. concurso. Eu fiz achando que não ia, que eu achei que eu ia passar, mas eu achei que eu ia me classificar assim mais na rabeira, né? E que dessa forma eu ia cair lá no cadastro reserva. E quando o banco chamasse, depois de anos, eu já ia ter outro emprego, porque eu estava no meio da faculdade quando eu fiz o concurso, né? Então, eu achei que quando eu fosse chamada, uns 4 anos depois, que era o tempo máximo do concurso, eu já ia estar com outro emprego e nem ia entrar. Na verdade, eu fiz só para ter uma carta na banca. Só que eu passei em 60 e poucos, eu fui chamada no primeiro ano. E aí foi meio de susto. Quando tem que ser, não tem jeito, né? Mas, assim, honra a minha trajetória no banco, aprendi muitas coisas, me desenvolvi, me deu uma supervisão sistêmica, era a minha área original da administração, e foi um recurso que eu ganhei no banco que me possibilitou ter minha casa, ter meu carro, viajar, ter uma vida confortável. Então, assim, eu honro essa trajetória como um lugar de desenvolvimento, amadurecimento profissional. E depois, quando eu me senti preparada, você vê que eu levei 17 anos, né? Mas cada um tem seu tempo aí. Quando eu me senti preparada, eu fiz essa transição de carreira. Na verdade, um dos meus grandes desafios, que também eu acho que pode acontecer com muitas mulheres empreendedoras, é querer empreender, mas não sabem em quê. Não sabem que Sim, área, não sim. sabem fazendo, né? O que fazer. A E, segurança, né, sobre tomar essa decisão que é tão importante, de certa forma, né? e eu não tinha noção, assim, do que fazer. Eu sabia que não queria o banco, mas eu não sabia o que é que eu queria. Só que aí o caminho do autoconhecimento me salvou, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de cursos, de formações, de retiros. Então, assim, eu tenho 16 anos nessa trajetória do autoconhecimento. E eu fui fazendo formações que me capacitavam a atuar profissionalmente, porque eu queria a experiência para a minha vida pessoal. E aí, cada formação que eu fazia, eu falava, nossa, que coisa bonita, eu podia trabalhar com isso. Então, eu fiz formação de Tantra. Aí eu pensei, nossa, que trabalho sagrado, eu podia trabalhar com isso aqui. Aí eu fiz formação de constelação, fiz 2 formações. Eu falei, nossa, eu podia trabalhar com isso aqui. Aí eu fiz formação de reiki. Então, assim, cada coisa que eu fazia, eu sentia lá o meu coração pulsando. E eu dizia, nossa, isso aqui faz sentido para mim. Então, trilhando o caminho do autoconhecimento, eu fui descobrindo o que fazia sentido para mim. Até que eu falei, eu já posso fazer uma transição de carreira, eu já tenho várias formações, eu sou uma terapeuta integrativa, então me reconheci como terapeuta integrativa. E aí decidi, em 2021, fazer essa transição de carreira. E nessa caminhada, depois ainda teve a transição dentro da transição, né? Mas isso aí é mais história. E aí eu quero que você fale sobre esse processo de transição dentro da transição, mas antes você falou sobre algo que me chamou muita atenção, Nai. É muito comum a gente, principalmente que vai se desenvolvendo, né, nesse processo de autoconhecimento, tendo acesso a diversas ferramentas e técnicas para a gente poder ir para uma camada mais profunda, que a gente tem essa sensação mesmo, né? Ah, eu podia trabalhar com isso, porque o processo de identificação também ele acontece, né? Na maioria dos casos. E quando a pessoa tem o chamado para o empreendedorismo, acaba ligando esse alerta de que isso não só me transforma, mas isso pode ser uma ferramenta que eu posso usar enquanto transformação também na vida de outras pessoas. E o que eu vejo muito durante processos assim parecidos que acontecem na vida de algumas empreendedoras é esse excesso de caminhos, né, de conhecimentos, de técnicas, e algumas chegarem a paralisar, a ficar tipo, caramba, eu agora tenho tanta coisa e eu não consegui focar em nada, ou então não consegui desenvolver nada, eu estou travada. Isso já aconteceu contigo? Porque
muitas vezes a gente tem acesso a muitas coisas, né? E mesmo se tratando de tudo dentro do mesmo foco, que é ali do autoconhecimento, não bateu essa coisa de, ai meu Deus, e agora? Onde que eu vou focar? Eu vou focar na constelação, eu vou focar no Tantra, eu vou, sabe, para que lado eu vou? Porque, de certa forma, mesmo que tenham todas o mesmo objetivo, como eu falei, elas são ferramentas diferentes, né? Em algum momento você se sentiu travada pelo excesso de conteúdo, de transformação e de ferramentas que você foi conhecendo? Eu senti um pouco o oposto. Eu sou geminiana, quem entende de astrologia sabe que Gêmeos gosta de muitas coisas e de muita diversidade. Então, na verdade, o meu desafio não era no que eu quero focar. O meu desafio é quero fazer tudo. Então, eu queria poder trabalhar com todas as ferramentas simultaneamente, e aí o marketing sempre trazia, mas precisa focar, precisa nichar, então era aquela confusão. Até que eu compreendi que, na verdade, eu podia sim seguir a minha intuição de que eu queria trabalhar com todas essas abordagens, e criei um método autoral. Criei uma mentoria onde eu reúno todas essas ferramentas de uma forma integrada, o melhor que cada uma pode trazer. Eu também tenho formação em comunicação não violenta, então, que foi a outra coisa que fez muito sentido para mim. Então, eu uni todas as expertises num grande pacote, onde eu entendo que proporciona o letramento emocional e, dessa forma, contribui para que a pessoa possa fazer escolhas mais assertivas, e aí eu finalmente consegui aquietar meu coração. Mas eu compreendo que, na verdade, muitas vezes as pessoas ficam perdidas mesmo, com tantas coisas, e aí, isso é uma das sessões até da minha mentoria, como fazer escolhas, né? O caminho que você trilha, porque você precisa definir critérios principais. Então, assim, beleza, eu tenho 5 áreas aqui de atuação. Qual é os seus 2 critérios principais para a sua escolha? De repente, a pessoa pode dizer, eu quero algo que me dê muito prazer, eu quero algo que me dê dinheiro mais rápido. Aí você Então, vai... esses critérios, eles podem variar, né, de tipo, de motivação, né, de interesse, de habilidade, seria isso? Sim, e vai ser para cada pessoa, vai ser diferente. Então, pode ser o que eu tenho mais experiência, pode ser o que eu ganho dinheiro mais rápido, pode ser o que eu ganho mais dinheiro. Então, assim, vai variar de acordo com os valores pessoais de cada pessoa. Você define esses 2 critérios e aí você olha dentro daqueles campos de atuação quais atendem aqueles 2 critérios que você escolheu, né? E isso já reduz as possibilidades. Uma Uhum. outra dica é pare para visualizar você atuando com aquilo. Feche seus olhos, respire e pense como seria você atuando na prática com aquela área, para você ver como você se sente, porque às vezes a gente acha que deve pegar determinados caminhos por causa das vozes externas que dizem o que a gente deve fazer, e na prática aquilo não traz alegria nem satisfação. Então, quando Não você atende a expectativa, né? atende, porque não era uma escolha sua, era uma Sim. escolha de um terceiro para você. Então, se imaginar na área, atuando, pense assim, vou estar com minha agenda lotada desse tipo de atendimento. E foi aí que eu percebi a minha transição dentro da transição. Porque quando eu imaginei, eu inicialmente eu trabalhava focada na parte da sexualidade consciente. Eu fiz várias formações em Tantra e participei de muitos retiros, muitos cursos, e meus 2 primeiros anos foi focada nessa área da sexualidade. E aí, mas eu sentia falta de atuar mais ativamente com as outras formações que eu tinha, que pegava a parte da comunicação, pegava a parte mais do letramento emocional em outros aspectos. E aquilo me fazia falta. E aí, quando eu imaginei, eu quero minha agenda lotada de terapia tântrica, eu falei, não quero minha agenda lotada. Então, eu quero minha agenda lotada de quê? E aí foi que eu fui parar para sentir, compreender o que é que eu realmente queria. E aí fiz a transição dentro da transição, que foi integrar o Tantra no meu atendimento, mas não de uma forma como atendendo ali com a terapia tântrica diretamente, né? Fazendo sessão de terapia tântrica.
Isso Hoje, que então, você pode dizer que você utiliza o conhecimento do Tantra para somar a metodologia que você desenvolveu junto à comunicação não violenta, seria isso? Isso, não só do Tantra, eu incluí a constelação, eu incluí bastante a parte de consentimento somático, que foi um dos cursos que eu fiz dentro do campo da sexualidade, que fala muito sobre identificação dos seus desejos, dos seus limites, de você se comunicar pedindo o que você precisa, de pôr no limite ao que você não deseja. Então, assim, eu peguei toda essa base da sexualidade consciente e trouxe para a vida como um todo, não só para a sexualidade, mas para todas as áreas da vida, para você ter segurança de identificar o que você deseja e se expressar de forma que você tenha as suas necessidades atendidas e se respeite, né? Para que você mesma não se abuse, né? Porque o que costuma acontecer é que a gente não tem clareza das nossas emoções, a gente não tem clareza das nossas necessidades, não tem clareza do que a gente deseja, a gente não se posiciona na vida, aí a gente se abusa e projeta no outro que o outro nos abusou. Então, é uma dinâmica muito complexa pela falta do desenvolvimento da comunicação. Então, Sim. o meu trabalho, ele é bem focado em você ter clareza, primeiro, da comunicação de você com você mesmo, o que é que seu corpo está pedindo, o que é que as suas emoções estão lhe dizendo, o que é que você está necessitando, depois você com o outro. Como você vai para o mundo, né? Somos seres sociais. Como você Sim. vai para o mundo, E comunica isso, né? Sobre comunica isso com autorresponsabilidade, né? Porque muitas vezes, assim, a autorresponsabilidade é uma das bases do meu trabalho, de que nós somos responsáveis por atender as nossas necessidades. Perfeito. Então, você precisa ir atrás do que você precisa pedir pelo que você precisa limitar o que você não deseja. Eu digo, olha, o óbvio não existe, não espera bom senso do outro, não espera que o outro, mas o outro invadiu o meu espaço. Você disse ao outro qual era o seu espaço? Você colocou esse limite? Porque na sua cabeça é muito claro que o outro não devia fazer a ação XYZ. Mas Sim. o outro não é claro, porque de acordo com os valores, com a história de vida, com a forma que o outro pensa, enxerga o mundo, no mundo dele, se você for conversar com um ladrão, no mundo dele roubar tá certo. Uhum. Então, o que é certo e errado, na verdade, depende de quem é você. Aonde você está inserida? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Qual foi a sua história pelo que você passou? Então, assim, na verdade, o ser humano ele é muito complexo para a gente achar que as coisas são óbvias. Não são óbvias, na verdade. E que tudo é tão fácil de ser lido pelo outro, né, a partir da nossa ótica. Você trouxe aí a questão mesmo da criação do método, e aí eu acho muito bacana, né, eu falo muito sobre criação e estruturação de modelo de negócio, principalmente para o digital, para quem quer monetizar o conhecimento, e é interessante como quando a gente pega todas as nossas referências, né, e utiliza isso a favor do nosso trabalho, a gente consegue se destacar e constrói essa carreira de forma, eu diria até mais confiante, né, mais segura, porque querendo ou não, você traz consigo não só as suas referências pessoais, né, toda a sua história, as suas necessidades que gritaram lá atrás, te chamando, né, para esse momento, esse movimento seu de autoconhecimento, mas também todas as inserções que você foi fazendo, né, ao longo dessa jornada, dessa carreira, porque cada ferramenta ela lhe trouxe uma visão e uma maturidade diferente que te ajudou aí a chegar onde você está. E eu queria saber de você, até para quem está ouvindo a gente, né, como foi juntar tudo isso para a criação do seu método? Você teve alguma dificuldade? O que você levou em consideração na hora de montar o seu método? Quais foram os pontos ali que você mais evidenciou, que você precisou desenvolver um pouco mais para chegar nesse formato de entrega que você tem hoje, né? Até para quem está ouvindo a gente, quiser entender um pouco mais sobre como se dá na prática a construção de um método, acho que é legal a gente poder compartilhar isso para a audiência. Então, a minha referência, o meu norte, era promover construção de integridade pessoal. Integridade pessoal é a gente poder alinhar nosso pensar, nosso sentir e nosso agir. E sermos seres inteiros, íntegros. No geral, a gente vive cindido. A gente quer fazer uma coisa, a mente diz que a gente tem que fazer outra, aí na nossa mente tem várias vozes do tem que,
que é o senso de obrigação e não o senso de propósito. O senso de propósito, ele está no nosso coração. O senso de obrigação, ele está mais na nossa mente. Então, isso deixa a gente dividido. Então, a gente age, volta atrás, age pela metade. E eu vivi assim por muitos anos, porque eu passei 17 anos trabalhando com algo que eu não queria trabalhar, e isso me prejudicava a minha saúde, prejudicava a minha parte emocional, e eu vi o quanto que isso foi danoso na minha vida. Então, eu queria, a partir da experiência que eu tive, eu queria poder transformar a vida das pessoas, né? Ser mola propulsora para que elas pudessem ser íntegras e fazer escolhas conscientes e conectadas com as suas necessidades. E aí, como eu tinha trilhado um longo caminho do autoconhecimento, eu fui olhando tudo que me ajudou na minha trajetória. Então, assim, para eu fazer essa transição de carreira, para eu me tornar uma pessoa íntegra, porque hoje eu me considero uma pessoa íntegra, que faço aquilo que faz sentido para mim, que está conectado com o meu senso de propósito, que me dá satisfação, realização. Então, para eu chegar nesse lugar, o que é que eu precisei acessar? Então, eu fui pegando de cada caminho que eu andei, o que eu aprendi e o que eu precisei. Por exemplo, crenças. Você precisa trabalhar as suas crenças. Na hora que você quer fazer uma mudança na sua vida, uma transição de carreira, empreender, se relacionar melhor, você precisa olhar quais são as suas crenças. O que é que você acredita? Essas crenças estão te limitando ou elas estão te impulsionando para a sua vida? Porque muitas das nossas crenças são inconscientes. Então, assim, eu vi que tinha que entrar um trabalho de crenças porque ela permeia as nossas atitudes, né? As crenças precedem as nossas atitudes. Aí eu percebi que tinha que entrar o quê? Quais são os padrões sabotadores? Porque quando a gente deseja fazer uma mudança, a gente tem medo, a gente procrastina, a gente tem criticismo. Então, assim, eu fui observando, eu não tenho como fazer essa transição. O que é que para eu fazer essa transição, eu precisei o quê? Conectar com as minhas emoções, para descobrir o que é que fazia sentido para mim. Então, aí entrou a questão do processo do tanto da comunicação não violenta. Então, assim, a comunicação não violenta, ela trouxe um referencial, assim, que mudou a minha vida, porque ela trouxe o conceito de os sentimentos como mensageiro das necessidades. E tudo que você faz é para atender as necessidades. Então, na verdade, os relacionamentos, o seu trabalho, as suas escolhas todas, de pano de fundo, você está tentando atender as suas necessidades. Só que se... Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, a gente tem a base do sentir, né? E aí a gente verbaliza isso, né, a partir da nossa comunicação. Não, perdão, a gente tem a nossa necessidade, que vem manifestada do nosso sentimento, né? Eu tenho uma necessidade, venho sentir de dentro do que eu sinto, do que eu entendo sobre aquela necessidade, e aí vem depois essa questão da comunicação, que aí precisa, o meu externar o que eu estou precisando e sentindo. Seria mais ou menos isso? Você foi falando, eu fui juntando aqui, né, o raciocínio da... O sentimento, ele é mensageiro da necessidade. Se a sua necessidade estiver atendida, você vai sentir coisas confortáveis. Alegria, satisfação, prazer, bem-estar. Se a sua necessidade não estiver atendida, você vai sentir sentimentos desconfortáveis. Raiva, medo, ciúme, angústia. Então, o sentimento, ele está ali, lhe mostrando que o sentimento é a pontinha do iceberg. E o que está embaixo do iceberg é a sua necessidade. Só que a gente não tem consciência da necessidade. E fica ali perdido no sentimento. A gente não tem nem consciência do sentimento. Muitas pessoas não sabem nem dar um nome, nem identificar. Está sentindo. Então, começa a ter um monte de problema de saúde, dor de cabeça, dor de estômago, dor no peito. Tudo isso são reflexos dos sentimentos ali oprimidos, dos sentimentos que você não consegue perceber, falta de ar. Então, assim, nessa parte de letramento emocional, eu ensino as pessoas a identificar os sentimentos no corpo, a dar nome, que é a parte de traduzir, né? Que às vezes você identifica no corpo, eu tô sentindo uma coisa aqui no meu peito, mas você não sabe dizer o que você está sentindo, né? Então, esse trabalho de letramento vai te ensinar a você conseguir dizer o que você está sentindo e a sentir, né? Porque a gente é ensinado desde pequeno que não pode sentir, né?
A criança Não tem pode chorar, não chore. pode chorar, não pode gritar. A criança tem raiva, começa a gritar, porque essa é a forma dela Se expressar comunicar. o rompante. O que é dito? Pare de fazer isso, tenha educação, não precisa chorar. Então, assim, é muita repressão das emoções, a gente aprende que não é seguro sentir. Então, a gente faz esse desbloqueio para a pessoa se conectar com os sentimentos, e aí, a partir dos sentimentos, aprender as necessidades. Então, as necessidades podem ser de afeto, de parceria, de comunicação, de propósito, de luto, de descanso, de estabilidade. Então, assim, são múltiplas necessidades. Quando você identifica a necessidade, você pode pensar em alternativas para atender, que é o que eu estou falando, que são as estratégias. Então, Sim. quando você busca um relacionamento é uma estratégia, de repente, para atender sua necessidade de afeto, parceria, conexão. Ou então diz, eu busco um emprego. Por que você está querendo esse emprego? É por estabilidade, é por senso de propósito. Então, vai mudar. Cada um vai ter uma necessidade diferente. E a estratégia que para você funciona pode não funcionar para outra pessoa. Quando a gente vai agindo sem autoconhecimento, muitas vezes a gente faz estratégias que não atendem às nossas necessidades, e a gente se sente perdido porque a gente nem sabe qual era a necessidade. Então, a gente vai lá e escolhe um emprego porque alguém disse que era um bom emprego, como eu fui lá para o banco porque minha mãe disse que era um bom emprego. A gente entra num relacionamento porque a gente não queria ficar sozinho, aí entra, não tá bom, mas a gente acha que não vai achar outra coisa melhor e fica ali mesmo, sendo que aquele relacionamento não está atendendo necessidades, muito pelo contrário, está causando problemas. Então, essa falta de consciência de que você tem várias alternativas para você atender às suas necessidades, quando você descobre qual é a necessidade, é isso que faz com que você faça uma escolha CPV. Então, concluindo aquela pergunta que você fez de como criei esse plano autoral, eu fui olhando de todas as áreas do autoconhecimento que eu passei, quais eram as ferramentas, quais eram os princípios, as teorias que eu entendia que me ajudou a fazer a adquirir essa integridade pessoal e fazer essa transformação, e sistematizei isso numa ordem que fizesse sentido em termos de profundidade, desenvolvimento de expertise, o que é que tinha que vir primeiro, porque assim, primeiro a gente passa pela parte de clareza, então eu coloquei todas Construindo uma jornada, né? É uma jornada, Né? exatamente. É uma jornada de pelo menos 3 meses, com encontros semanais, onde a gente passa pela fase de clareza, depois a gente passa pela fase de desenvolvimento de repertório. Agora que eu já tenho clareza, quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver para a gente chegar na terceira etapa, que é a autoconfiança. Quando você adquire a autoconfiança, você já passou pelo autoconhecimento, pela autoconfiança, você vai desenvolver a autoestima. E aí você vai escolher de um ponto de tranquilidade, porque assim, muitas pessoas têm dificuldade de escolher e quando escolhe se sente culpada. Se sente mal, fica na dúvida, eu escolhi esse caminho, mas vai para o outro, aí volta para cá, aí a pessoa fica assim, ó. Verdade, eu me identifico um pouco assim neste lugar. Vem comigo, fazer a jornada da integridade. Porque fez uma escolha sem se sentir com confiança para fazer a escolha. E aí termina que pegou caminhos que não são os caminhos certos para você, e é por isso que você volta, muda, vai de novo. Aí alguém diz que você devia trocar de caminho, você troca se você não tiver clareza da importância de você seguir a sua própria intenção. Esse negócio de clareza é muito sério, eu nunca me esqueço disso. Eu tinha 24 anos quando eu fiz a minha primeira formação, que foi a formação de um curso chamado Avatar, que é um curso que ensina sobre integridade pessoal. Quando eu fiz essa formação, eu voltei, chamei minha mãe e falei, mãe, a partir de hoje, eu não vou mais ficar lhe perguntando o que fazer, porque eu não conseguia decidir sozinha. Toda vez que eu tinha que decidir qualquer coisa, eu ia para minha mãe, com 24 anos já. E aí eu entendi que estava faltando autorresponsabilidade em mim, que ir para minha mãe era uma forma de querer compartilhar a responsabilidade, né? Porque se desse errado, eu ia dizer, mãe, você falou o caminho errado para mim. E aí eu chamei ela e falei, mãe... né, o peso da culpa. Exatamente. Eu falei, mãe, a partir de hoje eu vou tomar minhas próprias decisões. E ali foi a grande virada de chave
de poder estar na vida, parando para pensar primeiro. Não é que você não vai conversar com as pessoas, pedir uma opinião. Somos seres sociais, a gente tem pessoas mais experientes que a gente tem profissionais, terapeutas, psicólogos, mentores, que podem e vão nos ajudar muito nos processos, né? Mas você precisa ter uma noção mínima do que você quer, quem é você, para, com a ajuda desses profissionais, você tá fazendo o caminho de volta para a autorresponsabilidade. E não você pegar o que a pessoa falou e botar em prática, assim, passar pelo seu crivo de que é aquilo que faz sentido para você, percebe? E assim, o que você está falando é muito real, porque a gente, além de todos, né, os nossos medos, as inseguranças que a gente já traz ali, as crenças, aquilo que a gente vai trazendo assim na nossa mochila pessoal, existe também a questão do senso comum, né? Daquilo que está todo mundo fazendo, ou todo mundo dizendo que é o melhor a ser feito, o melhor caminho a seguir, ou até mesmo como você quer ser vista socialmente, reconhecida socialmente, e aí você fica muito nesse lugar de, como é que eu falar para as pessoas agora que mudei, né? Que eu não quero mais isso, se as pessoas já me veem dessa forma, já me reconhecem assim. Eu mesmo passei muito nesse processo, assim, eu vivi isso na prática, né? Minha jornada no empreendedorismo começou, eu vendia brigadeiro gourmet. Que E delícia! minha filha, era um sucesso esse negócio dessa brigadendeira, o nome do meu negócio. E eu passava em feiras, já fui para programa de TV falar da brigadeira, então era uma coisa assim que as pessoas já começavam a me identificar, né, como a Karina da brigadeira. E quando eu decidi fazer uma transição dentro do empreendedorismo, assim como você, que é para sair da parte de doces, do empreendedorismo com doces, com alimentos, e começar a vir para essa jornada também de desenvolver pessoas, foi muito estranho, porque eu tinha muito medo do julgamento, sabe? Eu achava que as pessoas não iam me dar crédito, sendo que eu já tinha, né, toda uma história por trás da minha transição, que foi através também de um movimento de autoconhecimento, eu já tinha uma bagagem também, afinal de contas, eu já tinha feito uma graduação em comunicação, era pós-graduada em gestão de marketing, então, assim, mas eu tinha muito medo desse lugar da aceitação, sabe? Da crítica, de como que as pessoas iam me reconhecer, como que ia dizer para as pessoas que agora eu não vendo mais doce, como é que eu agora digo para as pessoas que eu trabalho com desenvolvimento pessoal, sabe? Então, essas crenças, né? E baseadas também muito nessa necessidade de estar no lugar comum, de você ser aceito, isso me trouxe uma paranoia na época. Você não tem noção. Eu fiquei muito tempo assim, meio que patinando nesse processo da transição, porque eu achava que eu não ia estar sendo coerente, sabe, com as pessoas. Então, eu acho que quando a gente tem essa fragilidade, como você trouxe aí, de não ter essa clareza, de não se conhecer de uma forma mais profunda, né, de estar muito consciente daquilo que a gente quer, né, daquilo que a gente está sentindo, da nossa necessidade, a gente acaba, de fato, tomando caminhos errados, né, ou até mesmo meio que, tipo, se machucando muito no processo até acertar. Pelo que você está me falando, você parou na fase da validação. Porque Isso. quando a gente tem o caminho para o sucesso, ele começa com você identificar o que você deseja. Você identificou, você queria fazer a transição do brigadeiro para desenvolver pessoas. A próxima etapa é a validação. Nessa etapa entra o autocriticismo e o medo do julgamento alheio. Então, muitas vezes a gente fica ali achando, não validando o nosso desejo, né? Talvez pensando que não é boa o suficiente, achando que não vai dar dinheiro, achando que as pessoas vão achar que é ruim, que aquilo não faz sentido. E aí a gente fica perdido ali, aí entram os sabotadores fortíssimos, que são padrões de comportamentos automáticos que atrapalham muito a nossa transformação. E aí, nesse momento, é o momento que você precisa se conectar com qual a sua motivação. Por que você está querendo trabalhar com o desenvolvimento de pessoas? É pelo senso de propósito, é pelo senso de obrigação, porque você entendendo a sua motivação, isso vai clarear para você se aquele caminho é para você ou não, porque dependendo de qual seja a sua motivação, não vai funcionar a jornada, né? Justamente pelo momento que tem a fase de você ter que tolerar o processo, né? Porque mesmo quando a gente está conectado com um senso de propósito muito forte, que a gente já validou, diz, não, é isso mesmo, eu tenho qualificação, isso vai dar certo. O caminho, ele vai trazer desafios. Porque você vai precisar desenvolver habilidades que você não tinha.
por melhor que você já seja, se você está saindo do ponto A para o ponto B, nessa trajetória aqui, ó, você vai precisar adquirir novos conhecimentos, novas habilidades, e principalmente sair da sua zona de conforto, né? Que eu chamo de zona de conforto desconfortável. Já ia falar, digo, na zona de desconforto, porque... Não, ela é de conforto porque ela é conhecida, ela é previsível, muitas vezes ela é estável, mas ela é desconfortável porque ela é pequena. Ela é um lugar estreito, que eu falo muito de lugares estreitos e lugares abundantes. Ela é um lugar estreito, um lugar onde você não exerce a sua total potência. E era assim que eu me sentia na caixa. Eu falava, poxa, eu sou muito boa aqui, mas tem um desperdício de potencial. Assim, eu ficava frustrada por perceber que eu tinha um potencial incrível que eu não estava utilizando lá no banco e com a sensação de desperdício. Eu falei, gente, eu não posso ficar desperdiçando várias outras habilidades que eu tenho e que poderia, de fato, estar transformando a vida das pessoas. Aí via o senso de propósito, né? Eu não me sentia fazendo algo relevante pelo mundo, trabalhando no banco. Eu falava, não, esse trabalho não dá para mim a sensação de que eu estou fazendo realmente diferença na vida das pessoas em algo significativo. Então, porque o senso de propósito tem muito isso, né? É aquilo que você consegue ou contribuir em prol de você mesmo, ou em prol daqueles que estão mais perto, ou por um bem maior, né? Acho que tem muito isso também. Então, quando a gente consegue entender o que dentro desse tripé mais nos chama, a gente começa também a entender, uau, eu acho que eu estou no caminho certo, é por aqui que eu vou, né? exatamente, exatamente. E aí você tendo essa consciência, toda vez que vem um desafio, eu volto para esse lugar. Não, mas a minha motivação, o meu senso de propósito, eu estou fazendo esse trabalho, essa jornada por isso. Então, isso me alimenta, me fortalece. E é aqui que entra o problema de quando você está fazendo isso por terceiros. Porque quando você vai, estou fazendo isso porque minha mãe disse que eu devia fazer, meu marido falou que o caminho era esse, e isso não é tão forte. Isso não é uma coisa que. Isso não é visceral. Isso não Sim. é um lugar de uma motivação. Isso pode ser visceral se você estiver fazendo algo em honra, em homenagem a alguém. Por Porque exemplo, não deixa de ter também um propósito em relação a alguém próximo de isso você. é que às vezes a pessoa morreu e a Uhum. pessoa queria muito, um exemplo, que você emagrecesse, porque você estava obesa e isso comprometia a sua saúde. E aí alguém da sua família ficava muito preocupado e queria muito que você emagrecesse. Aí a pessoa morre. Aí, em memória à morte dessa pessoa, você diz, não, agora eu vou emagrecer, porque esse era o sonho dessa pessoa. E aí você consegue emagrecer. Isso é diferente da pessoa dizer, faça direito ao invés de administração, porque eu acho que direito Direito dá dinheiro, faz que dá dinheiro. isso, dá dinheiro. Então, assim, isso não é tão forte, esse senso, né? Até mesmo porque é uma motivação que é da pessoa que está te indicando e não sua, né? Às vezes aquela pessoa ela é motivada por dinheiro e você não é Isso, motivado por dinheiro. Às vezes você é motivado pelo senso de realização, de reconhecimento, né, de comunidade. Existem vários pontos, né, que é como tu falou logo no início. É muito pessoal essa questão da motivação também, assim como o propósito, as escolhas que a gente faz. E o que eu vejo nesse trabalho, né, é que ele é muito específico, né, porque ele envolve uma camada mais profunda e grande parte das pessoas ainda não estão prontas, né, aquela velha história, né, calma, você ainda não está pronto para essa conversa, né, e eu fico imaginando, enquanto empreendedora, que fez alguns movimentos de transição, o quanto que deve ter sido difícil para você se posicionar de novo, né, e aí eu trago um pouco para esse lugar também de que eu vivi, né, de transicionar, e que você falasse como foi esse processo de fazer essa transição, de comunicar esse novo status, né, para a sociedade de linha de trabalho, mesmo que ainda falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, mas como foi sair do aspecto CLT e para o Tantra, e do Tantra hoje já vir com essa parte do letramento emocional, como que as pessoas aceitaram isso e principalmente, como que está o mercado em relação a pagar por esse serviço, né? A consumir isso. O que você tem sentido, assim,
como empreendedora, falando um pouco mais na visão de negócio, isso tem trazido resultados, está sendo bem aceito, você está encontrando muito desafio para furar essa bolha e fazer com que as pessoas reconheçam ou vejam valor nesse trabalho que você faz? Conta um pouquinho para a gente, divide um pouco como que é essa sua jornada, assim, dentro, em se falando de crescimento enquanto empresa, sabe, com essa visão mais comercial. Em relação à aceitação, né? Eu levei muito tempo anunciando que eu não queria a Caixa. Então, em certa medida, isso não foi uma novidade quando eu falei que iria fazer. E em termos de família, na maioria, assim, eu tive muito apoio, porque as pessoas mais próximas viram o quanto eu estava sofrendo de ficar numa realidade que não fazia mais sentido para mim. Então, eu até me surpreendi, né? Na verdade, muitas pessoas me elogiaram e eu ouvia muito, nossa, como você foi corajosa, eu queria ter a sua coragem. Então, eu percebi que eu não estava sozinha. E muitas pessoas, que eu estava fazendo algo muito desbravador, no sentido de fazer o caminho inverso, né? Tá muita gente estudando para entrar no concurso público porque quer estabilidade. Eu já estava dentro, estabilizada, fazendo o movimento de sair. Então, eu comecei a ouvir de muitas pessoas que, na verdade, elas estavam me admirando pela minha coragem, e isso também me fortaleceu no processo. Sim. Quando eu saí da sexualidade, no sentido de trabalhar, né, mais especificamente com a terapia tântrica, integrei isso num trabalho mais amplo, foi bem mais tranquilo, porque eu senti muita alegria de finalmente incluir todas as outras partes que eu não estava conseguindo incluir. Então, na verdade, eu tive um pouco de apego, porque eu tenho muito apego ao Tantra, eu tenho muita gratidão, o Tantra mudou a minha vida, mudou não só a forma como eu lido com a minha sexualidade, mas mudou o meu posicionamento na vida. Porque o Tantra é um lugar onde você trabalha profundamente as emoções, né? Não é só sobre um desenvolvimento de sexualidade, é sobre um desenvolvimento de você abrir espaço no seu corpo ao sentir. E quando é sentir, não é só prazer, é sentir a dor, a alegria, a tristeza, a raiva, todos os outros sentimentos. Então, eu tinha esse apego, porque eu queria continuar promovendo essa transformação que o Tantra promoveu em mim, eu queria, né, estar ali sendo uma semeadora da luz, promovendo esse desenvolvimento de outras pessoas nesse aspecto do Tantra, mas eu vi que estava fazendo mais sentido para mim integrar as outras coisas, e eu senti muita alegria de finalmente integrar tudo que eu estava sentindo falta. Em termos de mercado, tanto a sexualidade quanto a parte de letramento emocional, todo mundo precisa. Não tem esse que me diga, não, eu sou o resolvidão do sexo, tá tudo bem, só que não. Porque não é só, porque são níveis. Você pode ser até uma pessoa descolada, que não tem maiores problemas aparentes, mas existe uma preocupação com performance, mas existe um medo de entrega, existe um medo de se vulnerabilizar. No caso das mulheres, geralmente mais mulheres, existe o medo do abuso, existe traumas ancestrais. A epigenética já comprova aí que a gente traz no nosso DNA, na nossa memória celular, o que aconteceu com a nossa ancestralidade. Assim, antigamente a sociedade era outra, a mulher não era respeitada como é respeitada hoje. E olha que são hoje várias gerações, né? São mais de 20 gerações que a gente traz nas nossas células, né? Antigamente o machismo, o patriarcado era muito mais forte, então, assim, tinha muito mais abuso. Hoje ainda tem tudo isso, mas eu tô dizendo assim, se você for andando para trás, era o caos. Então, assim, tudo isso tem uma memória, né, no nosso corpo. E a parte de letramento emocional nem se fala. Quem não precisa de terapia? Assim, eu não conheço esse que tá zerado na terapia. Olha que eu tenho... De perto ninguém tá normal, gente. Vamos combinar que... Eu tenho 16 anos de processo de autoconhecimento. Fora terapia. São mais de 3.000 horas de desenvolvimento. Pergunta se eu estou zerada na terapia. Não estou zerada. Tenho as minhas inseguranças, tenho os meus medos, tenho as minhas imaturidades, por mais que eu tenha muita maturidade relacional, tem cenas que eu não consigo ter maturidade, então
Isso é um processo. Quem nunca, né? Quem nunca? Aí você falando aí, eu vou imaginando assim, coisas que a gente fala, meu Deus, por que eu agi assim? Por que eu falei aquilo? Aquilo não era eu. Pois é, né? Porque reagiu como a panela de pressão, reprimiu tanto, guardou tanto, que estourou, porque vai ter uma hora que vai sair. A emoção não elaborada, ela não fica de eterno suprimida. Ou vai sair no seu corpo, às vezes a pessoa estoura um monte de processo de pele, somatização, doenças que nem tem maiores explicações. Tudo isso é somatização das emoções. Então, assim, isso para falar que eu entendo que o mercado é gigante. Agora vamos lá. Quem está desperto para ter consciência de que precisa se desenvolver já é uma segunda camada. Quem já sabe que precisa se desenvolver e tem a coragem de fazer, aí já é uma outra camada. Então, assim, isso vai afunilando a boca do funil, né? No sentido de que tem muita gente inconsciente aí, achando que tá certo mesmo. Esse estudo do consentimento somático, ele me trouxe um despertar tão absurdo para o quanto que a gente invade as outras pessoas e se deixa invadir sem ter nem consciência de que está fazendo isso. Porque tem a ver com você sair pegando em todo mundo. O baiano, ele é bem pegajoso, né? Ele fala... O contato físico da nossa população, assim, é uma característica, né, da nossa... E eu acho ótimo, eu adoro contato físico, mas eu tô falando assim, dependendo da forma que você faz, beijo, abraço, você tá invadindo o espaço da pessoa, você não tá dando tempo de reação para a pessoa ver se ela quer ou não. Se você chega e dá um beijo na pessoa assim, você nem deu tempo da pessoa tirar o rosto, se ela não quiser, né? É que nem quando tem uma grávida, né? Vem todo mundo já para pegar na barriga. E nem toda mulher que está grávida, gente, vocês que estão ouvindo esse podcast, nem toda mulher que está grávida gosta que pegue na barriga. Então, antes de pegar, pergunte, posso pegar? Né? E eu acho melhor até nem perguntar, nem tenha vontade, porque às vezes a pessoa até diz assim, pode, mas ela não está confortável, ela só não quer ser mal educada, ela só não quer ser grosseira, né? Aí entra a autorresponsabilidade. Eu aprendi no consentimento somático que o pedido é livre. Você tem direito de pedir o que você quiser. Por mais esdrúxulo que seja. Ah, Karine, você pode pagar todas as minhas contas porque eu quero ficar esse mês livre? É um pedido esdrúxulo, porque eu estou querendo que você pague as minhas contas. Mas eu tenho o direito de lhe pedir. Vai que você está com dinheiro sobrando e você é uma pessoa que quer fazer caridade e você acha que pode fazer a caridade através de mim. Então, assim, é aí que entra o empoderamento, de você pôr o limite, porque realmente dizer não é uma dificuldade para a grande maioria, a esmagadora das pessoas. E é aí que entra o alto abuso. A grávida não quer que pegue... Para nós mulheres, então, dizer não, nossa, como é difícil. Porque vem o medo da rejeição, o medo do julgamento, o medo de ser escanteado. Então, é por isso que é muito importante o fortalecimento da sua autoestima, para que você possa dizer não, sem culpa, e parar de se autoabusar. Porque o que acontece? A gente tem vergonha de dizer não, a gente tem medo de dizer não, a gente diz sim. Se sente abusada e projeta no outro o abuso. Ah, aquela pessoa, você viu que sem noção pediu para eu pagar todas as contas dela, é muito louca mesmo. Tipo assim, é só você dizer que não. Parece até que é simples, né? Não é simples, porque isso tem a ver com você fazer um processo de desenvolvimento, de autoconfiança, para você se fortalecer para dizer. Mas o que eu quero dizer é assim, se o outro tá lá, tendo a coragem de me fazer um pedido, porque é muito corajoso fazer um pedido. Nossa, demais, dá mais dinheiro, né, gente? Que hoje, quem é trabalhador, quem é empreendedor, quem está ali na relação do dia a dia, sabe o quanto lhe custa, né, conseguir fechar o orçamento, pagar as contas, honrar os impostos. Então, quando alguém vem e pedir um dinheiro, e eu não estou falando aqui de 10, 20 reais, eu estou falando de dinheiro mesmo, né, que vai mexer na sua estrutura financeira, que você não tinha programado, ou até mesmo que você vai ter que mexer numa reserva, que tinha ali uma função.
isso acaba tirando a gente um pouco do eixo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse lugar, né, do pedir, né? É porque o pedido, ele honra a sua necessidade. E lembra que no início a gente falou que a gente é responsável por atender as nossas necessidades? Sim. A vida ensina outra coisa, tá? A sociedade ensina que a gente é responsável pela felicidade do outro. Então, tem uma distorção aí no que a gente aprende para o que deveria ser, né? E então pedir é um lugar muito corajoso, dizer não é um lugar muito corajoso, porque você está transgredindo. É isso que eu chamo da transgressão, né? Você está confrontando com a expectativa do outro, e isso exige que você lide com a frustração da pessoa, com a raiva, com a tristeza, e se sinta ok com isso. E é por isso que você precisa não, né? Eu considero muito importante que as pessoas estejam conectadas com o que faz sentido para elas, para que elas possam responder sim ou não com o que realmente faz sentido para elas, e não porque elas estão se sentindo pressionadas, oprimidas, ou coisa e tal, né? E assim, é de Condicionada. novo, não esperar bom senso das pessoas. Não espere que a Sim. pessoa não lhe peça dinheiro porque ela veja que é um absurdo lhe pedir 10 E mil. assim, a gente precisa realmente dizer como a gente se sente, né? Porque o outro, ele nunca vai adivinhar, ele nunca vai saber a nossa dor, a nossa necessidade, dificilmente se coloca em nosso lugar, essa coisa da empatia, isso é muito filosófico, bonito, mas na prática, na maioria das vezes, não funciona. E aí, né, eu acho legal essa coisa do seu trabalho, que você traz o letramento emocional, falando um pouco nesse caminho da autoconfiança, da autoestima. Conta para a gente e para o nosso público aqui, né, do nosso portal, que é bem direcionado para as mulheres empreendedoras, como que o letramento emocional impacta através dessa transformação da autoestima, da autoconfiança, e gera ali benefícios e resultado, e pode impactar diretamente na vida dessa empreendedora. Primeiro, com a escolha sobre o que ela vai empreender. E é aquela coisa de você escolher a escolha CPV, acerta para você. Então, primeiro de tudo é você saber no que você vai empreender. Também, como você vai agir nessa caminhada do empreendedorismo. As parcerias que você vai fechar ou não, porque, assim, tudo envolve pessoas. Tudo que você, até quando você é veterinária, você tem que lidar com os tutores dos pets. Sim. Então, é muito difícil você fazer um negócio, eu acho que não existe um negócio Tudo é sobre pessoas. que em algum nível, até existe, eu lembrei aqui da parte de finanças, né? A parte de programação, mas assim... Mas, de toda forma, é para pessoas, né? O resultado, o benefício é sempre para as pessoas. Então, assim, na hora de se relacionar, você vai precisar de letramento emocional. Para você se sentir segura. O letramento emocional, ele traz segurança. É sobre você desenvolver autoconhecimento, sentir segurança de quem você é, que você respeita quem você é. Quando você respeita quem você é, você se impõe no mundo e faz com que as pessoas lhe respeitem. E você precisa se posicionar, né? Qual empreendedora que não precisa estar nos espaços, nos grupos de network, nos fechamentos de Até para gerar parceria, oportunidade. para gerar oportunidade? Então, assim, os seus próprios clientes. Então, invariavelmente, você precisa se relacionar, e letramento emocional é sobre relações. É sobre relacionamento de você com você mesma e de você com os outros. Então, se você não sente segurança, você não passa segurança. Aí, muitas vezes, o cliente não fecha porque você não passou segurança de que você resolveria e ajudaria ele a resolver um problema, né? E, de repente, você é maravilhosa, você tem um conhecimento gigante, mas na habilidade da pessoal, não sabe passar segurança, não sabe mostrar isso, ninguém lhe contrata. Ninguém lhe contrata como para ser parceira, nem lhe contrata para palestrar, nem lhe contrata para ser, né? Nem quer ser seu cliente. Então, assim... Impacta na forma como você acredita em você mesmo, né? E impacta na sua paz de espírito. O letramento emocional, ele traz paz de espírito.
porque você passa a ter consciência sobre as suas emoções. Então, você não fica mais se sentindo culpado, quer dizer, não fica vírgula, né? Vem a culpa, mas você tem ferramenta para trabalhar ela e Um desfazer. gerenciamento, né, Nai? Você consegue fazer um melhor gerenciamento daquilo que você sente, né? Exatamente. E aí você se regula, é sobre autorregulação, para você não estourar e ter aquela atitude impensada que causa muito mais problema do que se você tivesse uma conversa estruturada com a pessoa, quando você estivesse no momento calmo, porque na hora que a gente está tomado pela emoção, não é o momento de você resolver um problema. Nenhuma euforia é resolutiva, né? O letramento emocional, ele lhe dá suporte para você fazer escolhas assertivas, que são boas para você, primeiramente, e que vai lhe dar tranquilidade de você seguir em paz, vai fazer você dar limite aos outros, vai fazer você não se sobrecarregar, porque aquela pessoa que não diz não, ela se sobrecarrega, gasta tempo atendendo um monte de gente, e aí não sobra tempo para empreender, não sobra tempo para fazer aquela ação que precisava ser feita, né? Então, passa por isso, é uma âncora, na verdade, né? É uma âncora, não, que âncora lhe prende no chão. É um pilar. O letramento emocional, ele é um pilar, uma mola propulsora que lhe impulsiona cada vez para mais alto, né? E mais longe, com consciência. Porque quando você vai longe num caminho que não era o caminho que você queria, às vezes dá até um trabalhão para você Um voltar. trabalho para voltar. Exatamente. Exatamente. É incrível isso, Nai. Olha, eu acho que assim, é um universo que a gente ficaria horas falando sobre, porque isso toca em tantos lugares, né? E traz tantas soluções, porque se a gente for pensar no poder que tem a gente saber gerenciar o que a gente sente e saber comunicar isso sem machucar o outro, sem se machucar, respeitando seus próprios valores, eu acredito que a gente ia se libertar de tantas coisas, como a culpa, o medo, a insegurança, sabe? Esse lugar de tentar ser aceita o tempo todo, ou não querer ser julgada pelo aquilo que a gente pensa, sente ou escolhe fazer. Então, eu acredito que, de fato, o letramento emocional é necessário e está cada vez mais, porque as pessoas estão tendo muita dificuldade de expor o que sentem, o que querem, e a gente acaba tendo muitos conflitos, não só na questão do empreendedorismo, né, mas dentro das relações, em casa, com os nossos filhos, com os nossos pais. Então, eu vejo assim que tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente descobrir. Mas a gente está chegando ao final do nosso podcast aqui para a gente poder fechar esse conteúdo. Eu quero que você deixe suas redes sociais, né, seus canais de comunicação, até para que as pessoas possam se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais do seu trabalho, entender um pouco mais como elas podem se beneficiar de tudo isso que você tem aí. Onde é que a gente te encontra? A minha rede social é nayane.agnitara. E eu queria convidar a todos que quiserem compreender melhor sobre letramento emocional a me seguir e também a marcar a sua sessão inicial, né? A sessão Seja Protagonista da Sua Vida. Boa. Porque você falou, né? As pessoas, muitas não têm consciência, e como é que é isso? Então, essa sessão é uma sessão de diagnóstico, é uma sessão onde a gente percebe aonde a pessoa está, aonde ela quer chegar, o que é que está atrapalhando, e de que forma o letramento emocional pode impulsionar a vida para que ela seja um protagonista e realize as transformações que ela deseja. Então, dá uma chamadinha lá pelo direct, chega mais, e vamos expandir nossa consciência, né? Quanto mais a gente expande nossa consciência, mais a gente se movimenta, mais a gente acessa possibilidades, são as possibilidades que promovem as transformações, né? Maravilha, maravilha. Agora, uma última pergunta antes da gente encerrar aqui o nosso podcast. Para você, o que é ser uma empreendedora na real? Para mim, uma empreendedora na real é aquela que traça um objetivo e faz o que é necessário para alcançar. Tendo a consciência de que vai cair sim, vai fraquejar, vai errar, mas vai se levantar, sacudir a poeira, dormir uma noite e dizer amanhã é um novo dia. Então, é aquela empreendedora que persevera nos seus sonhos e alcança, né? Porque a gente sabe que, na verdade, só fracassa quem desistiu. Se você continuar ali superando as adversidades e buscando os recursos, porque o na real, para mim, é aquela coisa do concreto, né? Você sai do idealismo de que vai ser tudo maravilhoso, perfeito, vou faturar milhões de uma hora para outra,
e você, com maturidade, compreende, se implica, né? É sobre se implicar no processo como o principal protagonista para que aquilo aconteça, né? Isso que para mim é ser uma empreendedora na real. Que delícia, muito inspirador, viu? Obrigada mesmo, maravilha essa colocação sua, eu também acredito muito nisso. A empreendedora na real é aquela que sabe que não é fácil, mas ela segue, porque como você brilhantemente falou, só fracassa quem desiste, né? Então a gente tem que seguir firme, vai ter dificuldade sim, mas isso é a vida de uma empreendedora na real, né? Existe aquela de revista, de foto de feed, mas existe a na real, e por isso que você está aqui, por isso que a gente tem esse podcast. Então, eu te agradeço e te agradeço infinitamente por essa participação aqui com a gente. Tenho certeza que quem está ouvindo se beneficiou muito com esse conteúdo, né? Deve ter virado algumas chavezinhas aí, uns sinais de alerta. Então, eu te agradeço muito pela disponibilidade, pela contribuição aqui, tá, Nai? Obrigada, foi um prazer enorme e muito gostoso esse bate-papo pela manhã. Que delícia. O Portal das Empreendedoras se beneficia e também agradece aqui a nossa parceira Aline Arte. Vocês podem ir lá seguir essa caneca linda que a gente tem aqui do portal, ó, do podcast Empreendedora na Real, com a marca do portal. E claro, né, gente, personalizada, porque a Aline trabalha muito bem, o trabalho dela é incrível. Apoiadora aqui do nosso podcast Empreendedora na Real, sigam lá, acompanhem @linearte, o traço sem o C cedilha, né? Então fica Tracolinearte. O trabalho dela é incrível, tem cada caneca linda. Então, digam que conheceu o trabalho da Aline através do portal e eu tenho certeza que ela vai apresentar lá umas condições especiais para quem está ouvindo, para quem é fã aqui do nosso podcast, tá? Mais uma vez, Nai, obrigada. Obrigada pela participação. Para você também que está ouvindo o nosso podcast, muito obrigada. Aproveita e avalia aí, né, no Spotify, segue o nosso podcast. A cada 2 semanas a gente tem aqui um novo episódio, são 2 episódios por mês, então acompanhe, aproveite. Se você está assistindo pelo canal do YouTube, assina o canal, deixa a notificação aí, ativa a notificação, deixa o joinha e compartilha também esse vídeo para outras empreendedoras, para que a gente possa construir um movimento empreendedor, onde mulheres cada vez mais se sintam realizadas, né, tanto pessoal quanto profissionalmente, através do empreendedorismo. Obrigada por você que nos acompanhou, um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.